Tenho notado que os alunos têm tido dificuldade em resolver circuitos de resistência em série. Então, resolvi fazer este vídeo com a resolução comentado passo a passo de um circuito série. Primeiro, vamos entender o circuito. Também podemos dizer que vamos ler o circuito. Temos uma fonte VF de 12 volts, que fornece uma corrente IF. Nós ainda não sabemos o valor. Saindo da fonte VF, essa corrente IF passa por um resistor R1 de 10 ohms. Depois, por um resistor R2 de 20 ohms. Depois, por um resistor R3 de 30 ohms. Então percebemos que os resistores estão em série, pois só tem um caminho para a passagem da corrente IF. No final do circuito, a corrente IF retorna à fonte VF. Termos o circuito, precisamos calcular todas as correntes e todas as tensões do circuito. Neste momento, somente sabemos a tensão VF, que é de 12 volts, e os valores de cada resistor. O ponto de partida para resolvermos o circuito é primeiro calcular a resistência equivalente série. Como os resistores estão em série, podemos calcular a resistência equivalente série usando a fórmula das resistências em série. E temos o seguinte: soma do R1, o R2, o R3. Então a resistência equivalente série vai ser 10 60 ohms. Substituir as minhas três resistências por uma única resistência equivalente série de 60 ohms, que o circuito vai se comportar da mesma maneira. Com a resistência equivalente série calculada, podemos calcular o valor da corrente IF, pois IF é o resultado da tensão VF aplicada sobre a resistência equivalente série. Assim, usando a lei de Ohm, temos IF é igual a VF dividido pela resistência equivalente série. VF é 12 volts. A resistência equivalente série que acabamos de calcular é 60 ohms. Dividido um pelo outro, temos IF, que é de 0,2 amperes. Agora que sabemos a corrente IF, podemos calcular as tensões em cada resistor. Vamos novamente usar a lei de Ohm, I é igual a V sobre R. Como queremos calcular V, temos que isolar V na lei de Ohm, que fica V igual a I vezes R. I é a corrente IF que passa em todo o circuito. R é a resistência de cada resistor. Então temos o seguinte: para o resistor 1, V1 é igual a IF vezes R1. Substituindo os valores, nós temos 2 volts. Para V2, V2 é igual a IF vezes R2. E substituindo os valores, temos 4 volts. Para o resistor 3,
nós temos V3 é igual a IF vezes R3. Substituindo o valor, obtemos 6 volts. Note ainda que se somarmos as tensões V1 no circuito, mais a tensão V2, mais a tensão V3, tem que dar o valor da fonte, VF. E de fato, se somarmos 2 mais 4 mais 6, são 12 volts. Então os nossos cálculos estão corretos. E finalmente nós podemos ter o circuito completamente resolvido, onde sabemos todas as tensões e todas as correntes que envolvem o circuito.